Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Naza, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica, case de hoje intitulado Alzheimer, Personalidades Múltiplas e a Apometria. Muito bem, voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica, case de hoje intitulado Alzheimer, Personalidades Múltiplas e a Apometria. Atendimento, primeiramente a gente tem uma conta bem interessante aqui dentro do nosso grupo e entendido aí, mediante orientações da espiritualidade, você não pode marcar atendimento para terceiros, né? Salvo algumas exceções, né? Quando a criança na casa do 0, 7, 8, 9 até os 10 anos, ela não tem ainda poder de decisão e tudo mais, ela está sob outorga de um tutor legal, de um pai, de uma mãe, ou coisas desse gênero. Ou quando a pessoa não está dotada das suas faculdades mentais, cognitivas, tá? Uma pessoa com demência, Alzheimer, uma pessoa com em coma, induzido ou não, enfim, são escopos a qual você tem outorga de pedir um atendimento para a pessoa, tá? Então nós temos o caso de um rapaz na casa aí dos 35, 36, 37 anos, cuidador da avó em Alzheimer, com 95 anos já entubada, sobre cuidados com Alzheimer severo, em grau severo aí, entre outras patologias, na casa dos 10 anos já de progressão da doença, uma doença progressiva, degenerativa progressiva, se assim eu posso classificar, tá? Tem um enredo aí dele com a irmã, que são os tutores, cuidadores da avó. Pai e mãe desencarnaram, o avô, esposo da avó também desencarnado já, de longa data também, para lá dos seus 10, 11, 12 anos, não me lembro, agora com precisão. É muito interessante, isso acontece também quando um casal de longa data, um adoece, o outro. O meu avô teve Alzheimer também, tá? O meu avô materno. E aí, a minha avó, na progressão da doença do meu avô, começou a demenciar, tá? Talvez uma suposição aqui seja um mecanismo de defesa, porque a minha avó não tinha consciência do desencarne do meu avô. E pós o desencarne do meu avô, 6 meses depois, minha avó vem a desencarnar. Muito comum. Observem essa conta aí, em muitos casos, de casais de longa data de vida conjunta, né? De vida junta. Muito bem. Ao abrirmos a frequência, nós primeiro o rapaz, o cuidador, né, o neto, tinha uma narrativa aí de suspeitas de uma demanda advinda da irmã, que era estudiosa aí, ou frequentadora de religiões de matriz afro, ele espiritualista, traços orientais, os dois adotivos, e com essa suspeita então de que a irmã, havia uma não boa relação entre os dois, que a irmã, inclusive uma não boa relação da menina com a avó, com a mãe, que a adotou já desencarnada, e com ele, tá? De revolta, tal, não morava na casa, eles moravam no mesmo terreno, em 2 casas, e eis então que ela trazia esse movimento e ele havia a suspeita dele. Primeiro desdobramento, foi feito um checking de que se havia alguma coisa realmente demandando contra ele ou contra a avó. Rapaz muito consciente, esclarecido, sabendo que a busca do atendimento não era para a cura da avó, não, e sim para um preparo para o desenlace. Não era assim, desencarne a minha avó, tá?
mas era assim: prepare a minha avó espiritualmente para... Eu tenho suspeitas de que ela tá presa ao corpo, de que ela tem medo e coisas do gênero, tal, um pouco que eu estudo. Então já trazia um grau de consciência e não havia uma pressa do desenlace da avó, mas uma consciência de que ela estava já, né, estava indo para a reta final da sua trajetória. O nosso grupo, muito consciente, também responsável, não tinha pretensão de desencarnar, né, nem tem, mas vamos lá fazer o que nos cabe. Muito bem. 2, 3 médios fizeram deslocamento até a casa para fazer um rastreamento de demandas ou coisas do gênero, e o que nós pegamos lá era coisa muito pequena, que nem estava ligado diretamente à avó, coisa de macumbeiro não é a palavra correta, tá? Porque a palavra macumba não é mais de pessoa ligada à religião matriz afro, que se acha o Harry Potter e se mete aí a pedir, a fazer certas mandingas aí para ter benefício próprio, e coisa muito pequena que foi recolhido, limpado, mas nada muito significativo ligado a este enredo, tá? Como o rapaz tem aí já um agendamento para ele trouxe na narrativa pra gente que ele tinha um agendamento também feito para ele para alguns dias subsequentes, ele talvez esse enredo tivesse ligado a ele ou não. Foi feito um isolamento, pedindo que a espiritualidade desse proteção em guarida aí durante alguns dias. Ufa, mas vamos direto ao tema. 2 médiums sentiam, nós estávamos no virtual, tá? Só para vocês entenderem. Uma médium irradiada, um sentimento de angústia. As duas, dor de cabeça, angústia e tudo mais. E uma trazia um contexto de uma persona que indicava ser coisas de passado remoto, e uma narrava o mesmo sintoma, e nós rastreamos e percebemos que era a consciência da avó, né, presa ao corpo. Então a consciência estava desdobrada naquele, e nós nem demos o comando de cópia de consciência, mas ela desenlaçada do corpo lá, semiconsciente, provavelmente estava desdobrada e ressonando na médium. E aí, o que nós rastreamos então e percebemos? A senhorinha, então, no estado lá de Alzheimer, teve uma vivência em Brasil Colônia. A gente costuma dizer que não importa muito a data, eu narro às vezes mais ou menos uma localização geográfica ou espacial, só para a gente entender o quadro do momento, a qual ela era uma pessoa de posses, de fazenda de cana, de açúcar, acredito eu. Um pouquinho de sono. E não podia gestar naquela época, tá? Um termo repetitivo, porque ela não pôde gestar também nesse momento encarnatório. E uma das escravas, e ela criou um certo ranço com os escravos, e uma das escravas específicas, porque esta estava gestante, tá? A gente não sabe se isso era consciente ou inconsciente, tá? A gente não foi aberto se ela intentou contra a escrava. E eis que quem era a escrava, hoje a neta, tá? Que vem com esse contexto, e por isso a gente entende a conta desse movimento de raiva, desse movimento aí de revolta, com o contexto da adoção e tudo mais. Tem um contexto aí de reparação. A vó, nesta vida católica e anteriormente também, via-se uma persona com um terço, com muita culpa, tá?
Talvez só o fato de ter desejado algo contra, talvez numa verbalização a seus pais, alguém, tenha havido uma punição ou não, ou um intento contra essa escrava, e aí ela entra no mecanismo de culpa com relação ao contexto. Não me parecia, dentro de uma leitura macro aí, ser uma pessoa, contexto de bom e mal não é a palavra adequada, mas má, tá? Que tenha feito isso de forma proposital. Mas os dramas da vida tenham provocado aí esse enredo. E então a gente entende o porquê dela presa ao corpo, e ela construiu o mecanismo, né, inconsciente do Alzheimer, de ficar presa ao corpo. Olha, escravidão, preso a uma senzala, preso a uma estrutura escravagista, presa ao corpo, culpa, autopunição, tenho que pagar, sendo cuidada por aqueles e sofrendo a rejeição de uma daquelas a qual talvez tenha sido a vítima aí, vítima entre aspas. Olha que matemática interessante. E aí então, um dos médiuns narravam, e uma das cenas que foi linda, narravam que falou, olha, tem uma entidade lá do lado, mas eu não sei aferir o que é. E aí estava brincando de médium e digo, é o esposo, é o avô, tá lá, tá angustiado também, porque ele vem para buscar ela, mas não naquele momento, ele está zelando por... E aí nós trouxemos um pretinho velho que trouxe uma mensagem linda, falado das questões da culpa de passado que não leva a nada, do quanto a gente se aprisiona aos enredos de passado. Ele estava conversando com as pessoas, né, trabalhando as pessoas, poderíamos utilizar de outros recursos aí, despolarização de estímulo e tudo mais, mas como uma enxada, seu meia-noite diz, uma enxadada de 53 minhocas, havia aí um contexto de ensinamento para nós, do apego aos familiares, do apego à matéria, ao corpo físico, do medo de morte e tudo mais. Uma bate a lição. Tanto é que uma consulente, uma trabalhadora no final, falou, ele estava aprendendo, e aí ela trouxe uma narrativa de que um menino talvez estaria aprendendo a avó ao corpo e tal, e eu falei, não, logo no começo ele narrou que ele tinha consciência disso, e os cordões que nós trabalhamos para serem limpos, nenhum estava ligado a ele, eram todos cordões ligados dela para com ela estava se prendendo ao corpo. Então isso era um demonstrativo, e aí um analista de plantão lá, chutei de volta, a trabalhadora quicou, eu falei, será que essa fala não é tua? Vocês aqui na sala estão preparados para o desenlace dos pais, dos avós? Você está preparado para o desenlace do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu ente querido? De si próprio? Tema, apego, desapego, tá? Culpa, apego e desapego. Muito bem, narrativa muito interessante. Trabalhamos também na linha de Omulu, né, o Senhor das Passagens, pelo que me foi explicado por um bandista do trabalho mais versado em. Nosso objetivo não é, e nem aqui a gente sentenciou se ela ia ou não ia, se ela vai ou não vai desencarnar ontem, hoje, depois, amanhã. Não demos prazo de nada, mas estamos cientes que uma pessoa aos 95 anos, nesse estado vegetativo com o corpo já em deterioração. Sabe esse Deus que pune, culpa e condena, fio? Ele não existe. Vocês parece que nunca prestaram atenção ao conceito do Criador. Se ele é a causa primeira de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente e soberanamente justo e bom, não maltrataria a sua criação e nem culparia filhos que ele, como onisciente que é, já sabe que somos imperfeitos, vamos errar inevitavelmente e estamos em evolução.
para ensinar aos filhos, o verdadeiro ser que nos criou, nos dá leis universais e quando não conseguimos cumprir, ele nos oferece novas oportunidades através das diversas existências. É como o aluno que reprova na escola, sempre terá a chance de repetir quantas vezes forem necessárias. Os homens maldosos é que metem medo e culpa para dominar os pobrezinhos ignorantes, que ainda não entenderam que o verdadeiro Pai estende sempre as mãos benditas para que seja trilhado um novo caminho. Se vocês aceitarem o medo, vão virar massa de manobras para esses homens de má conduta que cobram o que eles mesmos não fazem. Vocês não podem acreditar nos covardes que oprimem pelo medo e em nome de Deus. Esses servem às sombras e alimentam a culpa para dominar a quem não tem discernimento. Ninguém precisa temer Deus, precisa respeitar a si as leis naturais. Fazendo isso não repetirá o que lhe faz infeliz pelo peso da própria consciência. Pai João de Aruanda, por Wagner Andrade. Mas deixamos ciente e reforçamos até com o rapaz, ele tinha ciência disso, que estava sendo trabalhado. Percebemos a vibração já do senhorzinho, né, do companheiro dela, que verbalizou mentalmente, né, isso foi captado, que ele estaria ao lado dela para levá-la. Foi muito emocionante, na hora certa, né, na hora de Deus, não na nossa hora, mas que tudo indica que ela estava indo para a reta final aí da sua missão encarnatória, do seu compromisso encarnatório, da sua trajetória encarnatória. Tá bom? Case muito, 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 muito bonito. Ficamos emocionados e um grande aprendizado para nós. Ok? Acessem o meu site www.fabionasa.com.br. Outros cases de sucesso, insucesso, junto à tratativa apométrica. E até breve. Beijo no fígado de todos. Tchau!